E aí, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Prof. Janaína. A gente vai a mais uma aula dessa semana, então. Na aula passada, vocês tiveram o primeiro contato com o conteúdo tipos de predicado. E acredito que foi difícil pelos comentários, no meu vídeo, no meu e-mail, enfim, né? Calma que é só o primeiro contato, vocês vão ter mais atividades, vocês vão vendo que vão pegando o jeito, tá? Eu sei que a distância é mais complicado, mas não tem outra forma. Então eu vou pegar aqui a correção e explicar umas 5 questões, mais ou menos, né? Eu acredito. E depois a gente passa adiante para o que ainda temos nos tipos de predicado. Então, a gente tem o predicado nominal e verbal, que é o que a gente está trabalhando. O outro verbo nominal a gente deixa de lado no momento, né? O nominal, ele tem como núcleo um nome, uma característica, um estado do sujeito, que é o que a gente chama também de predicativo do sujeito, essa característica. Por exemplo, a escola está muito bonita. A característica da escola, do sujeito, é que ela está muito bonita, muito bonita. Essa expressão muito bonita é que é o núcleo do sujeito. E isso é uma característica. A escola não está fazendo nada, né? É só um estado dela. E o estar ali é um verbo de ligação que liga o muito bonita com a escola. Agora, a gente tem alguns exemplos de verbos de ligação bem usados, como estar, ser, andar, permanecer, continuar, tornar. Mas tem que ver o contexto também, né? Se eu disser assim que a menina, aquela menina, né? Aquela minha vizinha, ela permanece linda e plena, ou ela continua linda e plena, né? Quer dizer que é a característica dela, linda e plena. E o verbo permanece ou continua, tá ligando. Mas se eu disser assim, aquela menina continua lá no ponto de ônibus esperando a condução dela. Aí já é um verbo, uma ação atribuída, não tem característica nenhuma ali. Ela continua esperando o ônibus lá no ponto de ônibus. Certo? Então vamos a algumas questões com aquele texto Aprender do William Shakespeare, muito poético, muito bonito, que eu pedi para vocês analisarem os predicados que eu destaquei. Tinha alguns ali para analisar no mesmo item, né? Por exemplo, aqui o item 1. E começa a aprender, é uma oração, que beijos não são contratos. Beijos não são contratos. Ali eu tenho o beijos, que é sujeito, e o não são contratos para analisar. Isso é uma característica para o beijo ou é uma ação para o beijo? É uma característica, eles não são contratos. Tem o verbo são aí ligando contratos com beijos. E assim, o outro predicado é parecido, ó. E presentes não são promessas. Presentes é meu sujeito, né? O que eu tenho ali selecionado não são promessas. Isso é uma característica dos presentes ou é uma ação? É uma característica, eles não são promessas. Tem o verbo são aí ligando mais uma vez. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Então eu tenho ali verdadeiras amizades é o sujeito e o que está selecionado é continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Continuar a crescer, isso é uma característica das amizades ou é uma ação atribuída a elas? É uma ação, elas continuam a crescer. É predicado verbal nesse caso aqui, né? No primeiro item era nominal nos dois, tá? Aqui eu tenho... E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Então ali, esse predicado tem na vida, né?
o mas quem e o tem na vida. É você que tem, você é o sujeito. Ter alguém na vida, isso é uma característica ou é uma ação? É uma ação, é um predicado verbal, na questão 3. 4. E que bons amigos são a família. Então, eu tenho selecionado ali, são a família. Os nossos amigos serem a nossa família, isso é uma característica deles ou é uma ação atribuída para eles? É uma característica, eles são a nossa família, predicado nominal. Mas eu tenho mais um predicado para analisar nesse item, no 4, que nos permitiram escolher. Esses amigos, eles permitiram escolher, permitir escolher. Isso é uma ação ou é uma característica? É uma ação, é predicado verbal. Eu tenho 2 predicados que eu analisei na questão 4. O primeiro é nominal, são a nossa família, e o segundo é verbal, permitiram escolher. São mais 2, na verdade, o permitiram e o escolher. Não chega a ser uma locução verbal, são 2 ações diferentes. Questão 5. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa. Ali eu tenho um predicado para analisar. Para se tornar a pessoa. Tornar a pessoa. Isso é uma ação ou é uma característica? Isso é uma característica, se tornar a pessoa. É um predicado nominal. A pessoa que quer ser. Querer ser. É uma característica ou é uma ação? Querer ser, essa locução verbal. Querer ser é uma ação. É um predicado verbal. Tem mais um predicado ali, né? E que o tempo é curto. O tempo é o sujeito. Tempo ser curto. O tempo é curto. É uma característica do tempo ou é uma ação atribuída para ele? Característica, o tempo é curto. É a característica dele. Com o verbo de ligação é. Então, eu tenho ali 3 predicados que eu analisei, né? Na questão 4. O primeiro era nominal. Desculpa, questão 5, tá? O primeiro é nominal. Tornar a pessoa. Se transformar, né? Ser a pessoa. O segundo é verbal, né? Querer ser. E o terceiro, o tempo é curto, é nominal. Muito bem. Então, vocês viram que para ser um predicado nominal, tem que ter uma característica ou um estado atribuído ao sujeito, que é o predicativo dele, com um verbo de ligação. E o verbal não tem característica nenhuma, simplesmente é uma ação atribuída ao sujeito, ele pratica aquela ação, a ação de continuar a crescer, a amizade continuar a crescer, a ação de ter alguém na vida, nós termos alguém na vida, a ação de permitir escolher, os nossos amigos permitir escolher que eles sejam a nossa família, e a ação de querer ser, né, alguma coisa, certo? Tinha mais ali aí vocês podem conferir, né, eu disponibilizei para vocês. E dentro desses predicados a gente tem o verbo de ligação, que é no predicado nominal. Eu preciso dele para ligar a característica com o sujeito. E eu tenho o verbo significativo. Esse é no predicado verbal. Esse não liga característica, nada, ele só significa uma ação, certo? Como, por exemplo, ali, eu tenho aqui alguns exemplos de verbo de ligação. Ser, estar, ficar, andar, continuar, permanecer, virar, etc. E alguns exemplos de verbos significativos, ações. Fazer, cantar, dançar, resolver, brincar, enfim. Vocês viram que depende do contexto, também pode mudar. Como vocês viram na aula passada. A menina anda muito feliz. É o estado dela, como ela está, né? Ultimamente, ela anda feliz, ela anda triste, né? Agora, a menina anda pela calçada. Aí é uma ação atribuída a ela, é um verbo significativo nesse caso ali.
eu deixei algumas questões para vocês analisarem, além do que vocês vão fazer com aquelas que já foram corrigidas. Eu deixei separadinho já os verbos para vocês analisarem se é de ligação ou se é significativo. O verbo já conjugado à forma são, continuam a crescer, são, né, mais uma vez, permitiram escolher, tornar, é, são, fizeram, era, deve dizer, são, seria, acreditasse, está, ser, conserte e pode suportar. Vocês vão analisar cada verbo ou locução verbal, né? E me dizer se ele é de ligação ou se ele é significativo. Observe bem o tipo do predicado, dá para conseguir fazer essa atividade. Depois tem mais algumas ali com um haikai que eu deixei para vocês. É um haikai bem bonito, do Guilherme de Almeida. O título dele é De Noite. Uma árvore nua aponta o céu. Numa ponta brota um fruto. A lua. Tem algumas coisas que vocês vão interpretar ali, né, o sentido desse poema, desse haikai, e tentar, né, achar um predicativo para a lua, enfim, né? Vocês vão ter mais umas questões ali para treinar e enviar por e-mail para mim. É isso por hoje. Grande abraço e bons estudos.